Bem, então vamos, ter mais um vídeo sobre as nossas equações diferenciais parciais. Agora vamos focar na solução dessas equações diferenciais parciais. Então, já escrevi no quadro aqui que as soluções são grandes, porque elas são escritas na forma de uma série. Equação do calor. U de xt é a temperatura. Então, nesse eixo aqui está a temperatura, aqui está a barra. O tamanho da barra é L. Tem gelo nas extremidades, E a temperatura inicial é F de x. Então, a equação do calor com essas condições de contorno e as condições iniciais tem essa solução. Olha, a gente tem que pensar um pouco, porque é muito difícil entrar, essa é uma expressão complexa que vai entrar na cabeça da gente. Mas vamos ver aqui uma série de coisas. Primeira coisa, a barra tem tamanho L. Mas a gente, para fazer série de Fourier, precisa de uma função de menos L até L. Então, essa F aqui, ela é de 0 a L. Mas para fazer série de Fourier, eu vou fazer uma extensão ímpar. Isto é, vocês lembram da extensão? Então, você tem uma função assim, a f de x, eu vou fazer uma extensão ímpar dela, que é assim, que é olhando no espelho. Então, essa aqui vai até L, aqui vai até menos L. Então, equação diferencial parcial, eu tenho a condição inicial f de x, ela está de 0 a L. Quando eu for fazer a solução, eu tenho que aplicar a teoria de série de Fourier, eu vou de menos L até L. E é uma extensão ímpar. Muito bem. Aí tem que relembrar lá da série de Fourier. Quando se tem uma função ímpar, ela só tem senos. Ela só tem senos. O que tem aqui? Só seno. Por isso que aqui só tem seno. Então, aqui só tem seno. Certo? Então, aqui só tem seno. Observe que se o U de x0, se você fizer o t igual a zero, aqui fica zero, exponencial de zero é 1, esse termo some. E aí você tem a série de Fourier, se você puser zero aqui, é o f de x, você tem a série de Fourier do f de x. Então, esse Cn aqui é o quê? O Cn é o coeficiente da série de Fourier. Esse aqui é o Cn. Então, o Cn é 2 sobre L, integral de 0 a L, função ímpar. 2 sobre L, integral de 0 a L, de f de x, seno de nπx sobre L dx. Esse é esse Cn aqui, que é a única coisa que você precisa para ter a solução. Observe que eu estou fazendo alfa igual a 1. Alfa depende do material, vou fazer alfa igual a 1 para ficar mais limpa a nossa forma. Outra coisa, tem que pensar um pouco na física, né? Senão você não guarda. A nossa barra, ela tem gelo aqui. Se ela tem gelo ali, a temperatura é zero, mas o calor passa. O calor passa. Então, quando você está estudando o calor numa barra, se não tem fonte de calor, a temperatura dessa barra vai para zero. Claro, ela vai esfriando. Ah, então quer dizer que isso aqui vai para zero quando o tempo é grande, isso aqui vai para zero. Ué, mas qual que é o termo que faz isso aqui para zero? Exponencial negativa. Exponencial negativa. Tempo grande, isso aqui é grande, negativo, exponencial negativo é um número pequeno, leva isso aqui pequeno, a temperatura vai para zero. Por isso tem exponencial na solução do calor, porque a sua barra ela tem uma temperatura inicial, o que vai acontecer? Como na equação do calor nós não modelamos entrada de energia,
significa que a temperatura sempre vai caindo. A temperatura sempre vai caindo, indo para onde? Para zero. Por quê? Porque ela está perdendo calor nas extremidades. Está perdendo calor. Tem gelo aqui, o calor está saindo. Então, esta é a solução. O que você precisa saber? O CN. Tendo o CN, você jogou aqui, você tem a solução da equação do calor. Para essas condições aqui. Ponto final. Vamos agora para a equação da corda. Equação da onda. Então, isso aqui é uma corda elástica. Ela está fixa nas beiradas. Portanto, U de 0T, para qualquer tempo, essa pedacinha aqui está fixo. Então, isso aqui não sai do lugar, é zero. Esse eixo aqui é a posição vertical de cada ponto. Você tem um pontinho X aqui, aí esse pontinho tem esse deslocamento vertical, que é a altura da corda. Quer dizer, quando você olha a corda, você está vendo o U de XT. Você fixa um tempo, tira uma foto com o tempo T0, o que você vê da corda é o gráfico da U de x T0. Então tá aqui. A corda tem tamanho L e ela tem uma posição inicial e eu estou supondo que a velocidade inicial é zero. Nossa apostilinha, ele estuda dois casos da equação da onda, certo? Eu aqui só vou olhar esse caso. Você tem a posição inicial e a velocidade inicial é zero. Tá aqui a solução. Aí começa. Bem, observe que se o tempo for zero, aqui vira f de x. E quando o tempo é zero, aqui é zero. Cosseno, zero dá zero aqui dentro. Cosseno de zero dá 1. Esse termo some, fica só Cn seno de nπl. A mesma coisa que fica aqui. Então, é o f de x. Quem que é esse Cn? A mesma coisa do de cima. Cn é 2 sobre L, da integral de 0 a L, f de x, seno de nπ x sobre L de x. Coeficiente de Fourier da f. É a mesma coisa. Então, conhecendo o Cn, vocês têm a solução. Só isso. Como é que você faz o Cn? Faz a série de Fourier. Muito bem. Agora vamos para Laplace. Calor, onda, Laplace. Laplace, você tem duas variáveis espaciais. Aqui é espacial, aqui é temporal. Espacial, temporal. Espacial, espacial. Aqui é x, aqui é y. Aqui é um retângulo de tamanho A, usou a letra A, tamanho A, e aqui B. Aí eu vou falar que essa função, a condição de contorno é zero aqui nessa linha, zero aqui, e aqui é f. F. Aí chamou de f de y, porque está nessa posição do eixo dos y, né? F de y. Aqui chamou de f de x porque era nessa direção. Como é nessa direção, chamou de f de y. Mas é uma função f de y. Aqui. Ela vai dessa altura 0 até a altura b. Então, no caso de Laplace, o b está fazendo o papel do L. É a mesma coisa, é esse tamanho. Então, o b ele está fazendo o papel do L. Certo? Muito bem. Essa função de 0 até b, f. Aí eu faço uma extensão ímpar, ela vai de menos b até b. E aí eu tenho a solução aqui, certo? Aqui a solução é um pouquinho mais complicada que nas outras. Mas eu já escrevi aqui, então é f de xy, seno de npx sobre b. Esse b aqui é a mesma coisa do L, porque ele é, aqui ó, é o tamanho da f, de 0 até L. Seno de nπ é a sobre b. Ah, por quê? Porque essa função está em cima desses pontos aqui, aí aparece esse seno hiperbólico nπa sobre b. E aqui, quem que é esse daqui? Esse daqui é o mesmo Cn desse daqui, mesma coisa. Ó, mesma coisa. É o mesmo Cn.
Por quê? Porque o B faz o papel do L. É a mesma coisa. Então, esses CNs aqui são o mesmo. Portanto, para resolver esses três problemas, a única coisa que você precisa saber é a série de Fourier da condição inicial. A série de Fourier do F, a série de Fourier do F, a série de Fourier do F. Então, os problemas são muito parecidos. Eu te dou o F, você tem a série de Fourier, pega o CN e pronto, tem a solução. Certo? Então, é isso. É isso que a gente tem, certo? Então, a gente já fez vários vídeos, tem bastante material escrito, bastante, né? Eu discuti bastante as condições de contorno, então vocês têm que estudar o que nós já vimos, certo? Então aqui, estou dando só mais alguns acabamentos aqui, né? Os exercícios, né? Os livros são complicados, é um assunto complicado de estudar. Eu ainda não vi um livro que tivesse uma abordagem assim. É tudo muito trabalhoso, muita conta, difícil, certo? É bastante difícil. Mas vamos ver um exemplo. Vamos supor, eu não quero apagar aqui, porque senão eu tenho que escrever isso tudo de novo. Vamos supor que a minha f é a função escada. Lembra da função escada? Nós chamamos de função degrau. Vamos pegar a função degrau. Aqui é 1, aqui é π. O L é π. Então aqui é menos π, aqui é menos 1. Então a minha função é esta. Significa o quê? Qual que é o tamanho da minha barra? π. Qual que é a temperatura inicial da minha barra? 1. A temperatura 1. Essa barra estava com a temperatura 1 grau, sei lá, 1 em toda a extensão da barra, e a barra mede quanto? π. Aí eu faço uma extensão ímpar, por isso que ela fica com essa parte de cá. Certo? A barra é só aqui. Temperatura. Essa é a F. Ela serve também para corda. Significa que a minha corda estava todinha na posição 1. Quer dizer, a corda estava levantada aqui. É claro que você vai perguntar, mas a corda não está amarrada na beiradinha? Você tem que tentar enxergar assim. É como se isso aqui fosse assim, ó. Certo? Como se fosse assim. É claro que já estava aqui até essa voltinha. Mas essa voltinha certo? Matematicamente é complicado de explicar isso. Então, essa daqui é a condição inicial. Significa que a corda, a posição inicial da corda era assim, ó. A corda estava assim, puf. Opa, e qual que é a largura, qual que é o comprimento da corda elástica? π. Ah, bom. Certo? E agora, no Laplace. 0 até B. Então, quem está fazendo o papel de B? O π. Porque a minha função vai de 0 até a altura B. Então, está fazendo o papel do π. O A aqui, eu não falei quem que é. O A eu acho que pode ser qualquer coisa. Mas o B está fazendo o papel do π. Porque é o F. Vai de 0 até π. Vai da altura y0 até na altura π. Então, F é esse. Tá vendo? Então, eu estou pondo essa função aqui como condição inicial do calor, da onda e Laplace. Como que é a solução? Bem, primeira coisa que você tem que fazer, a série de Fourier dessa função. Aí a série de Fourier ficou na outro teste, certo? Então, nós não vamos nos preocupar nesse teste agora, nesse momento, em desenvolver a série de Fourier. Então, eu vou falar para vocês quem que é a série de Fourier, porque dá um trabalhão a gente calcular a série de Fourier. Vocês sabem disso, né? Para calcular a série de Fourier, daria muito trabalho. Então, a série de Fourier dessa função, certo? Dessa função aqui, que é f de x igual a 1. O x vai de menos π até π, né? X vai de menos π até π. Então,
Opa, desculpa. É 1 daqui até aqui. X igual a 0. E menos 1, f de x igual a menos 1 se o x for de menos π até 0. Então, é aqui. Ok. Então, qual é a série de Fourier dessa função? F de x é igual somatório com n ímpar de 4π n, 4πn, seno de nx. Esta é a série de Fourier dessa função. Essa é a série de Fourier dessa função. Certo? Então, eu estou te dando a série de Fourier. Se eu estou te dando a série de Fourier, eu estou te falando quem que é o CN. Quem que é o CN aqui? O CN é 4πn, para n ímpar. Para n ímpar. Certo? Para n ímpar. Para n ímpar. Te deu certo? Eu te falo que agora você tem a solução desse problema, desse problema e desse problema. É só você jogar esse CN aqui. Vou parar aqui. Certo? Então, eu tenho que jogar esse CN aqui. Então, se eu apagar aqui e colocar 4 sobre πn, se eu apagar aqui e escrever que essa soma é com n ímpar, significa que eu tenho C1. Quanto que é o C2? 0. Quanto que é o C3? Aí tem o C3. C3 é 4 sobre π3. Quem que é o C4? É 0. Então, essa soma aqui é só com n ímpar. N ímpar. Põe debaixo do somatório. Isso daqui é a solução da equação do calor. Se eu quiser saber quanto que é o calor daqui a 10 minutos, tá? Vamos usar um termo da série. Então, você vem aqui, pega 4 sobre π, põe um termo só da série. Ah, vamos usar 2 termos da série. Então, 2 termos, você vai usar 2 termos, o C2 é 0. Então, vou usar 3 termos. É o C1, o C2 é 0, o C3, 4 sobre 3, porque o N tem que ser ímpar. Tá aqui a solução. Aí eu sei como que essa barra se comporta. Totalmente. Se a temperatura era constante igual a 1. Isso é fininho. Está resolvido. E na onda? A mesma coisa. Se eu vier aqui e puser 4 πn, n ímpar, eu tenho como é que a corda vai evoluir. Assim, a corda vai ter essa solução. Acabou? Está resolvido. Ah, mas a série, nós não usamos software, então a gente pode pegar 1 ou 2 termos. Vamos pegar 1. Ah, então n é igual a 1, certo? N igual a 1, aqui é 1, aqui é 1, e eu sei como é que é a solução para n igual a 1. É, para aproximação, né? Peguei só o primeiro termo da série. Não fica muito bom, um termo só. Tem que pegar uns 10, 20 pelo menos, mas aí precisa de um software. E aqui? E aqui? Como é que fica aqui? Quem que é o CN? O CN é esse pedaço aqui. Então, vamos escrever o Laplace. F de xy, somatório. Opa, só tem n ímpar. N ímpar. Seno hiperbólico de nπx sobre b. Quem que é o b? Π. O π, então, aqui tem π. Vou poder cortar esses dois π. Dividido pelo seno hiperbólico de nπa sobre π. De novo, vou poder cortar aqui. Vou poder cortar aqui. E o A? O A eu não falei. Eu não falei quem que é o A, eu deixei o A
qualquer valor. Aqui, porque eu não falei quem que é. Se eu tivesse falado, aqui é 3. Então, o A é 3. Certo? Vou apagar aqui. 4π. Fica esse. E aqui? Aqui fica 4 sobre nπ. Seno de nπy sobre b, que é o π também. Corta. Pronto. Está aqui a minha solução de Laplace. Ah, vamos pegar um termo só. Então, n igual a 1. Jogo n igual a 1 e eu tenho a primeira aproximação da solução de Laplace. Como é que essa função vai ser solução em cima desse retângulo com essas condições de contorno? Pronto. Está resolvido totalmente o problema. Isso é finito. Certo? Acabou. Está resolvido o problema. Ok? Então, vamos fazer outro. Né? O que eu fiz? Tá aqui, eu tenho a série de Fourier. Então é isso. E eu não calculei a série de Fourier. Achei aqui, tirei da internet. Tá aqui a série de Fourier. Então, vamos agora supor que a minha função é essa, dente de serra. E também, isso aqui é um macete, chama aqui de π. Quando L é igual a π, a fórmula fica mais limpinha, porque vai cancelar, né? O pico fica mais limpo. Então, a minha temperatura, eu acho que a altura aqui é π também, certo? Então, o que acontece? A temperatura da minha barra, ela sai de 0 e vai até π. E ela tem tamanho π. Então, qual que é a temperatura nessa pontinha? Π. Temperatura nessa pontinha, π. Temperatura inicial. E aqui é 0. Como é que é a minha corda? A minha corda está esticada assim, ó. Tchuf. Só que minha corda, ela está esticada assim, mas ela está presa aqui. Então, você tem que pensar que ela faz assim. Certo? É uma corda elástica. Então, ela vem e pega. Mas isso é difícil de enxergar. Isso, aí só a física para tentar entender isso. Corda, calor e o tamanho aqui também é π. Aí o que eu faço? Extensão ímpar. Vem de menos π. Extensão ímpar. Esta é a minha f de x. Esta tem série de Fourier. Eu preciso saber da série de Fourier dela. Como é que é a série de Fourier dela? F de x igual somatório do n igual a 1 até infinito de menos 2, que multiplica menos 1 elevado a n sobre n seno de nx. A vantagem do π, ela não aparece nada, fica nx. Observe que aqui tem para todos os n's. Então, quem que é esse daqui? O Cn. Esse é o Cn. Acabou. Está resolvido. Como é que é a solução da equação da onda? Da equação do calor? Vou aqui, n igual a 1 até infinito. O que eu coloco aqui? Menos 2, menos 1 elevado a n, sobre n, solução da equação do calor. Pego a solução e respondo as perguntas que fizer sobre a solução. Ah, vamos pegar um termo só, como é que fica? Ah, e a equação da corda, da onda? A mesma coisa. Menos 2, menos 1 elevado a n, sobre n. Pronto. Equação da onda. Não é isso? Está aqui a equação. Está aqui a solução da equação da onda. Totalmente resolvido. E o Laplace? A mesma coisa. F de x y somatório com n igual a 1 até infinito, seno hiperbólico. O B é π, então dá nx. O B é π, dividido por seno hiperbólico de NA. O A eu não falei quem que é. O B é π, corta aqui, fica NA.
vezes, quem que é esse daqui? É o CN. Quem que é o CN? Menos 2, menos 1 elevado a N, certo? Dividido por N, não é assim? Seno de N, o π é B, Y. Está aqui a solução da equação da onda, de Laplace. Está resolvido, certo? Totalmente resolvido. Só uma observação. Não gostei muito desse menos 2, menos 1 elevado a N. Não gostei muito, não. O que você pode fazer aqui, ó, esse menos aqui fica 2. Observe, quando o N é par, dá 1. E tem esse menos da negativo. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 1 elevado a N mais 1. Concordam? Faça, ó. Quando o N for par, aqui dá 1. Com esse menos dá menos 2. Quando o N for par, par mais 1 dá ímpar. Menos 1 elevado ao ímpar dá menos 1, que dá menos 2. Então, não gostei muito desse menos 2 aqui. Por que não põe um sinal já direto no menos 1? Fica mais elegante do que ficar com esses dois sinais aqui. Certo? Tá aí. Mas é um detalhe. Tá aí a solução. Ok? Então, vocês têm a solução. Dois casos aqui. Peguei duas funções importantes, que é a dente de serra e a função degrau, que se chama, e resolvemos calor, onda e Laplace. Está resolvido. E aí você tem a solução. E você, com a solução, você responde qualquer pergunta sobre o problema, porque você tem a solução na mão. Certo? Qualquer pergunta. Ah, como é que é a solução? Quanto que ela vale aqui no meio? Uai, é só você pegar aqui no meio, é A sobre 2, aqui é 0π, então esse ponto aqui é o A sobre 2, π sobre 2. Vem aqui na solução e põe π sobre 2 aqui. E A sobre 2, joga aqui, você sabe quanto que vale. Só que é um somatório. Ah, mas eu não sei fazer a soma inteira. Então pega um termo para aproximar. Quanto que é aproximar? Ah, com um termo só. Você joga aqui e sabe. Ah, onde que a corda vai estar na metade? A metade também é π sobre 2, porque o L era π. Uai, vem aqui, põe π sobre 2 aqui. π sobre 2. Certo? Opa, desculpa aqui. Desculpa aqui. É mais fácil. Vou voltando aqui. Desculpa aqui. Qual que é o tamanho da corda? Era π, não é? O tamanho da corda era π. Então a solução aqui, o L é π. Então a solução aqui é nx. nx. E aqui, o L é π. Então aqui é nt. A mesma coisa aqui. Quanto que é o L? O L é π. Então, tira esse π aqui, fica nx. E aqui, o L é π. Π ao quadrado com esse daqui dá menos N2T. Fica mais fácil. Por isso que a gente usa o macete, pegar o tamanho π, que a fórmula fica mais bonitinha, tá vendo? Ficou mais bonitinha a fórmula aqui, certo? Já ficou bem mais fácil de você fazer as contas. Certo? Ficou mais fácil fazer as contas. Ok? Então, estava esquecendo que a gente sabe quanto que é o L. O L, a função, que é a temperatura inicial aqui, o L é π, que é o tamanho da corda, é π, que é o tamanho do retângulo na altura aqui, que é π. Então, facilitou, as formas ficam mais limpas. E aí, com a forma mais limpa, a gente preocupa menos com forma e mais em entender o que está acontecendo aqui. Ok? Então, ficou bom isso aqui. Então, estudem aí esses dois exemplos que eu dei, bem razoável. São dois exemplos bem típicos. Se a pessoa souber resolver os problemas das soluções aqui com esses dois exemplos, eu acho que tem um bom entendimento dessas equações. Ok?